capítulo 18 de Mateus, a partir do versículo 1 ou 1 até o versículo 4, é o texto que estaremos conversando nessa manhã, separamos nessa manhã para conversarmos e aprender o que Deus quer para nós com as palavras de Jesus aqui em Mateus 18. Ser como uma criança foi o título da mensagem anunciada no final de semana. E esse é o nosso tema dessa manhã. Ser como criança. Eu gostaria de, antes de lermos o versículo 1, capítulo 18, porque ele começa assim: naquele momento, versículo 1 do capítulo 18, que naquele momento, o bloco que veio antes do capítulo 18 é um fato interessante. Jesus estava entrando em Cafarnaum e os cobradores de impostos perguntaram para Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Você sabe que tem imposto de todo jeito, e havia um imposto chamado imposto do templo. E Pedro não ia perder a viagem, né? Paga sim, paga sim. Você não fala mal de Jesus para mim, não, ele paga sim. E Jesus, mais tarde, chegou para Pedro e perguntou: Pedro, os reis da terra cobram impostos de quem? Dos filhos deles ou dos outros? E Pedro respondeu: dos outros. Pois é, mas a gente não vai dar mau testemunho aqui não. Nós vamos pagar impostos. Então você vai no mar, você pesca um peixe. O primeiro peixe que você pegar, você vai encontrar uma moeda de 4 denários. O imposto era equivalente para cada pessoa 2 diárias. Então eram 2 denários, porque 1 denário era a paga de um trabalhador por 1 diária. Você imagine, a pessoa tinha que pagar 2 diárias do seu trabalho árduo. E quando Pedro pescou, ele encontrou ali a moeda que Jesus tinha falado. E ele foi e pagou o seu imposto e o imposto de Jesus Cristo. No capítulo 18, nós encontramos um outro cenário. E começa assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus respondeu da seguinte forma: chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez nessa manhã? Senhor, nós entregamos as Tuas próprias palavras, Senhor, para que o Senhor as use entre nós, em nós, através de nós, para que a gente possa não só memorizar o verso ou o texto bíblico, mas reter o ensinamento em nossas vidas. Fala conosco nessa manhã, sobretudo numa manhã em que nós precisamos retornar a algumas coisas. Sobretudo numa manhã em que nós estamos sendo desafiados a sermos como criança. Nos ajuda a entender isso e a viver como o Senhor deseja. No nome de Jesus nós oramos. Amém. A pergunta dos discípulos é: quem é o maior no reino dos céus? Essa foi a pergunta. Jesus pega uma criança, traz a criança para perto e fala: não, espera aí, eu vou responder uma pergunta que vocês não fizeram. E a pergunta que Jesus respondeu, que os discípulos não fizeram, foi: como entrar no reino dos céus? Antes de vocês pensarem em quem é o maior ou o menor no reino dos céus, vamos começar do começo? E o começo é: quem pode entrar no reino dos céus?
porque talvez vocês estejam equivocados sobre esse assunto. E essa pergunta é a mais importante que vocês devem entender. E Jesus vai dizer: quem não for como uma criança, não pode nem ter acesso ao reino dos céus. E eu queria que eu e você pudéssemos estar aprendendo com essa declaração de Jesus nessa manhã. Uma criança não pode se proteger sozinha. É a primeira coisa que eu queria que você entendesse. Ser como criança tem a ver com necessidade de proteção. Olha aqui, os tratados sobre proteção de crianças, primeiro define que criança é uma pessoa até 12 anos de idade, incompleto, e os adolescentes, aqueles que tiverem menos de 18 ou entre 12 e 18 anos de idade. É assim que a nossa sociedade trata os menores de idade. Criança até 12 e adolescente de 12 até 18. Nem sempre as crianças foram protegidas no mundo. Nem sempre. Olha, por exemplo, no Brasil, 1920, surgiu a primeira lei ou estatuto sobre menores, chamado Código de Menores. Depois, de 1980, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente conhece mais esse termo hoje do que o Código dos Menores. No mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, 1830, começou-se a regular o trabalho de menores ou de crianças. Crianças poderiam ser exploradas para trabalho de qualquer forma, de qualquer maneira. E em 1830 isso começa a ser limitado. 1924 não existia a ONU. A Organização das Nações Unidas é de 1945. 1924 existia uma coisa chamada Liga das Nações, que adota a Declaração dos Direitos da Criança. Um pequeno documento conhecido como que reconhece a humanidade deve à criança o melhor que ela tem para dar. A humanidade deve à criança o melhor que ela tem para dar. Esse foi o espírito do documento de 1924. E já em 59 a ONU adota uma declaração ampliando o direito das crianças e dos adolescentes. Em 1962, uma legislação aqui nos Estados Unidos vai dizer que qualquer médico, professor, assistente social ou quem está numa posição como essa tem que denunciar por lei qualquer situação de maus tratos. É por isso que se uma professora vê um hematoma ou um comportamento irregular numa criança, ela tem a obrigação de denunciar para que sejam investigados maus tratos aqui nos Estados Unidos. Uma criança, primeiramente, tem necessidade de proteção, porque ela não tem condições de se proteger sozinha. Ela é alguém indefeso, indefesa. Ela fica completamente nas mãos de qualquer ameaça ou de qualquer inimigo. Uma criança tem necessidade de proteção. Uma criança não pode se proteger sozinha, e a gente vai achar aqui em Marcos 14, 35, uma oração bem interessante, difícil, talvez os últimos momentos de Jesus de Nazaré, antes da sua crucificação, e ele vai orar assim. Marcos 14, 35 diz: indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afaste de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Abba, Pai, melhor tradução para o nosso português seria paizinho, papai. Um termo muito ali da criança, do filho com o pai. Jesus ora como uma criança. Jesus olha para o pai dele como alguém pedindo socorro. Jesus ora pedindo proteção, pedindo guarida.
Crianças precisam de proteção. Crianças precisam olhar para um lugar seguro e ver: eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. Eu posso passar por essa situação porque eu estou sendo cuidado. Ele virá ao meu socorro. Ser como criança é reconhecer que nós todos precisamos da proteção daquele que é mais poderoso do que qualquer força. Se não for como criança, não tem condições nem de entrar no reino dos céus. Se você não entrar nesse espaço, se você não couber nessa declaração, nem acesso ao reino dos céus. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, o Senhor é a minha proteção. Senhor, o Senhor é meu auxílio. Senhor, o Senhor é aquele que olha por mim. O Senhor é aquele que me envolve. E eu sou Tua criança. Filhos de Deus. Filhos e filhas de Deus. Uma criança também precisa de tempo para se desenvolver. Olha, tem umas crianças aqui na igreja, grande maioria, graças a Deus, eles são, às vezes, pequenininhos, 2 ou 3 anos, 4 anos, e eu fico pensando, eles não são crianças, são anãos, porque esse pessoal está muito acelerado, sabe muito, responde tudo, criançada inteligente. Mas o fato é que a maturação de uma criança precisa de tempo. Uma criança, ela não vai amadurecer fora do seu tempo, porque isso seria um prejuízo para ela. É fato, nós sabemos, conhecemos alguns casos e lemos outros, que crianças que foram criados por qualquer acidente ou desgraça na rua, conheceram a maldade numa idade que não deveriam nem estar perto daquilo. O desenvolvimento de uma criança depende do tempo. O problema é que nem sempre nós, como crianças de Deus, nós queremos aprender a ter músculos nos lugares certos, preparados para ir para os lugares certos. Na maioria das vezes, nós queremos queimar etapas. Nós queremos chegar lá antes da hora. Crianças precisam de tempo. Crianças crescem mediante o amadurecimento. E eu posso dizer para vocês, o tempo de alguém aqui não é igual ao tempo do outro aqui. Muitas vezes alguém demora muito tempo para amadurecer em determinadas áreas, enquanto outros amadurecem mais rápido. Porque o tempo da maturação de cada um é diferente. Só podemos passar para esta etapa quando esta for vencida. E tem gente que acha, porque já está há muito tempo tendo contato com a Bíblia, ou com a igreja, ou com o ambiente cristão, já está aqui. Na verdade, tem gente que acha que já está aqui. Mas como é a sua maturidade dentro do reino, só o Pai sabe. Porque para ser maduro ou caminhar em maturidade ou avançar passo a passo, eu também preciso ser humilde e entender que o tempo e o sinal verde para ir para o outro estágio é Ele que vai dizer. A minha parte é obedecer e estar pronto. Uma criança precisa de tempo para se desenvolver. O problema é que nós temos pressa. Desejamos queimar as etapas em nosso crescimento. Desprezamos a orientação paterna. O tempo errado traz o resultado errado.
Muitas vezes Deus está falando, não é agora, não é assim, não é dessa vez. Se você for para o outro degrau, os seus músculos ainda não estão prontos para ele, e você vai retroceder. Sou eu que digo quando você está preparado. Porque eu estou te observando, eu estou cuidando de você. Crianças precisam de proteção, e essa só pode vir do Pai maior. Crianças precisam de tempo, e eu preciso saber que algumas crises, ou todas, ou muitas que vêm na minha vida, é Deus preparando os meus músculos para que eu possa encarar a próxima etapa. Uma criança precisa se desenvolver, e como crianças de Deus, existem exercícios que nos ajudam a pensar sobre o tempo. Alguém disse que uma pessoa deveria plantar uma árvore, escrever um livro e ser pai ou mãe. Isso seriam coisas desejáveis de alguém. Nem todos podem ser pai ou mãe por qualquer outra razão biológica, mas podem ser pai ou mãe cuidando de uma criança, ou adotando uma criança, ou cuidando de alguém como se fosse um filho. Talvez você esteja escrevendo um livro e não sabe, porque você está sendo observado ou observada. Lembro que há muitos anos atrás, meu pai plantou uma árvore numa parte do nosso quintal. E eu ficava olhando, gente, quando é que esse negócio vai crescer? E ele plantou essa árvore, e nós fomos nos casando, fomos nos formando, e fomos cada um para o nosso, seguir a nossa vida adulta. E quando, ou pelo menos as últimas vezes que eu visitei aquele lugar, é uma árvore muito grande. E quando ela fica florida, é uma árvore que fica toda vermelha. Toda vermelha. Eu tentei lembrar o nome daquela árvore, mas não consegui. Flamboyant, deve ser essa daí, porque ela tem vagem. Ela tem uma vagem? Ela tem uma vagem grande. Isso. E eu fiquei pensando, e se ele não tivesse plantado? E se ele tivesse dito, vai demorar muito? Aquela árvore está lá, naquele lugar. Demorou. Não dá para falar para aquela árvore, cresça rapidinho, porque eu estou em agonia para ver o resultado. Ela vai crescer, no tempo que ela pode crescer, do jeito que ela pode crescer. Talvez num ano de seca, ela não vai crescer tanto. Mas eu vou falar uma coisa para você. Aquela árvore, ela está plantada num barranco, e eu não entendo nem como ela não caiu ainda. Provavelmente, as raízes dela entraram para todo o espaço de terra que ela tinha, e ela está firme naquele lugar. Livros ele escreveu alguns, filhos somos 3, mas você deveria pensar nesse exercício, e talvez até convidar o seu filho, ou a sua esposa, ou um amigo ou uma amiga, vamos plantar uma árvore. Talvez daqui a 10 anos você vai ver uma coisa bem interessante lá naquele lugar. Vamos deixar o tempo cuidar disso. Quando for preciso, vamos limpar aquele lugar. Mas o tempo é o tempo. Não se chega a resultados, bons resultados, sem o tempo. É o tempo que vai fazer um casal entender que superação tem que ser adquirida. Que a palavra esperar existe. Que a palavra paciência existe. São os quebra-molas da estrada que vão fazer você ficar mais forte. E quando alguém fala, tenho 20, 30, 40, 50 anos de casado, ou sou pai de alguém que tem 30 anos, 20 anos, 50 anos, eu não sei, 10 anos, 5 anos, significa, como João Vitor completou 13 anos na quinta-feira, foi isso? Ele só completou 13 anos, porque 13 anos se passaram. Tão óbvio isso, né?
mas o tempo precisa ser respeitado. Se você for como criança, eu reconheço a minha necessidade de proteção, eu não dou conta de cuidar de mim mesmo. Se você for como criança, eu vou amadurecer nessa situação ou nesse tema no tempo que Deus me der. Você vai entender melhor o reino de Deus. Uma criança inocente. Jesus aqui está dizendo: se tornem como crianças e deixem-me cuidar de vocês. Eu sei o que lhes faz bem ou mal. Eu posso lhes trazer confiança e não pavor. Estejam longe daquilo que lhes separa e lhes distancia do Pai. Uma criança, ela não tem a maldade que um adulto tem. Uma criança, ela não sabe se uma cobra é algo perigoso ou não, se uma víbora, uma aranha, ela tem um veneno mortal ou não, se aquela planta, ela vai esbarrar nela e vai ficar toda alérgica, porque aquela planta é uma planta que traz problemas para a pele das pessoas. Uma criança não sabe disso. A inocência da criança é a inocência do reino dos céus. Porque a inocência da criança também é o poder de Deus atuando na vida daquela pessoa. Você confia que eu tenho condições de cuidar de você? Você confia que sou eu que sei o bem e o mal? Você confia que sou eu que sei que caminhos tem armadilhas para você ou não? Se você confia, você está dizendo o seguinte então: eu sou tua criança, você pode cuidar de mim. Por mais que eu possa tentar, eu nunca saberei o que é o melhor ou o pior. Porque uma criança, ela carrega a inocência com ela. Ela confia. Não existe opção para ela além de confiar. Não sabe se uma ferida foi branda ou profunda. Ela se corta, ela se machuca, ela não sabe dizer. Está doendo. Ela não sabe se aquilo vai resolver em casa, se tem que levar para o hospital. Uma criança, ela não conhece o bem e o mal. Ela vê o mundo pela perspectiva daqueles que estão educando ela. O temor ou o destemor chegam à criança através daqueles que cuidam dela. Ela não sabe do que temer. Deixamos de ser como crianças quando achamos que as experiências dos anos já vividos têm a capacidade de nos fazer autônomos e independentes de Deus. Deixamos de ser como crianças quando permitimos que alguma capacidade material ou intelectual adquirida nos dê o poder de cortar o cordão umbilical com Deus. Deixamos de ser crianças do reino de Deus quando queremos assumir o lugar de Deus no nosso reino. Se vocês não forem como crianças, não podem nem entrar no reino de Deus. A pergunta não é quem é o maior ou o menor, é para quem é o reino de Deus. Deixamos de ser como crianças quando ouvimos o canto da serpente. O primeiro casal foi convidado a ouvir o canto da serpente. Deus falou que não podia fazer isso? Ah, não, ele não sabe o que está falando. Talvez é porque vocês vão ficar muito mais espertos. Deus falou que não podia ser isso. Deus falou não roubar, não matar, não adulterar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe. Deus falou isso, não adorar imagens de esculturas. Ah, ele não sabe o que está falando. Deus falou que valores e princípios bíblicos deveriam ser respeitados. Ele não sabe o que está falando. Você pode dar uma volta em um aqui, outro aqui, você vai ficar rapidamente muito próspero. O canto da serpente continua por aí, tentando fazer com que as crianças de Deus escutem o canto da serpente. Salmos 131 nos traz esse texto: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma.
Sou como uma criança recém-amamentada ou desmamada, seria a expressão, por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Porque não lembrar do Senhor Jesus falando para um mestre judeu, Nicodemos, é preciso que você nasça de novo. Essa madrugada eu escrevi um poema, não sei se é poema, não sei como é que eu vou categorizar isso, depois a Alessandra me ajuda. E eu quero dedicar esse poema para todos vocês que estão aqui, ou esse texto para todos vocês que estão aqui. Sabe quando a vida perde o sabor? Quando deixamos de viver como crianças. Quando trocamos a alegria pela preocupação, quando justificamos nossos semblantes preocupados pelas responsabilidades que assumimos, além de nossas possibilidades, talvez em troca daquilo que mais amamos. Quando o que realizamos para ganhar o pão não for aquilo que realmente gostaríamos de estar fazendo, é quando a vida perde o sabor. Quando o trabalho não for prazeroso como uma brincadeira de criança e seu resultado não for uma grande satisfação, perdemos então assim o sabor de viver como crianças. Quando ajudar um amiguinho caído deixar de ser a nossa prática, então já perdemos o sabor da vida de criança. Quando nos sentirmos suficientes e não gritarmos como antes, Pai! Deixamos de ser crianças. Voltemos a ser como crianças, para que nosso último suspiro deixe um sorriso em nossos lábios. Digo, no dia em que esse corpo morrer, que haja uma alegria nos nossos lábios, mesmo o corpo estando morto, a alma tendo ido para a eternidade, um sorriso de criança. Queria orar com você nessa manhã. Feche seus olhos onde você está. E você sabe da sua situação. É você que sabe da sua situação. É você que sabe. Deus sabe tudo sobre você. Mas ninguém que está ao seu lado sabe da sua situação mais do que você. Nessa manhã, Pai, nós mais uma vez, Senhor, clamamos o Seu nome. Mais uma vez, Senhor, nós nos curvamos diante do poder da Tua palavra, do poder do Teu Filho Jesus. Mais uma vez nós nos rendemos, Senhor, ao incômodo, à limpeza, à voz do Espírito Santo falando conosco. Nessa manhã, Senhor, como Teu Filho falou, nós queremos ser como crianças. É o Senhor que pode nos proteger, nos ensinar. É o Senhor que pode cuidar de nós e nos ajudar a ter paciência para maturação, o tempo necessário para amadurecer. É o Senhor que pode nos devolver a inocência daqueles que são chamados Teus filhos, pertencentes ao Teu reino. Precisamos do Senhor, como crianças que somos. Precisamos do Senhor. Somos Teus filhos, carentes do Senhor. Nessa manhã, Senhor, muitas pessoas estão orando, querendo entregar causas, situações, dificuldades, uma situação pessoal, uma prática pessoal. Senhor, talvez um vício, talvez um aperto no coração, talvez uma preocupação, querendo entregar nas Tuas mãos a sua própria descrença do que o Senhor poderia fazer, aquilo que o Senhor pode fazer. Nós temos pessoas aqui, Senhor, querendo uma mudança de vida, pessoas querendo avançar degrau a degrau na Tua direção, como crianças tentando subir uma escada. Nós pedimos ao Senhor nessa manhã, responde, Senhor, cada um aqui, na medida que clama ao Senhor,
envia da tua própria resposta, porque o Senhor tem todo o poder. E o Senhor espera isso de nós. É isso que o Senhor espera de nós. A tua expectativa é de que os seus filhos deixem o Senhor cuidar deles. Que nessa manhã o Senhor receba um sim. Cuida de mim, Pai. Cuida de mim. No nome de Jesus nós oramos. Amém.